Boa noite a todos. É com grande alegria que iniciaremos nossa primeira reunião deste mês de agosto. E para iniciar, invocamos juntos a Santa Trindade e pedimos ao Espírito Santo que nos una em uma só voz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o vosso Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Sagrado coração de Jesus, abençoai as nossas famílias. Amém. Olá, pessoal. Olá, tudo bem? Tudo bem? Então, para nós começarmos a nossa reunião agora no mês de agosto, nós vamos falar sobre santidade no matrimônio. Mas como assim? Nós podemos ser casados e buscar a santidade? Podemos chegar a ser santos dentro do matrimônio? A resposta é sim. É possível e esta é a vontade e a finalidade do porquê Deus nos criou. Nós vamos encontrar isso no Catecismo. A Dai vai encontrar para nós ali o parágrafo 2013. Mas antes disso, nós queríamos falar sobre as fontes que nós utilizamos para preparar esta reunião e as demais do mês. Nós usamos então a Sagrada Escritura, o Catecismo da Igreja Católica e diversos livros católicos, como, por exemplo, Os Santos Casados, da minha Biblioteca Católica, Sereis uma Só Carne, do professor Felipe Aquino, Matrimônios Santos, também do professor Felipe Aquino, além de inúmeros vídeos sobre o tema. Vídeos estes, principalmente de padres, sacerdotes, enfim, foram materiais que foram pesquisados, que estavam de acordo com a doutrina da nossa igreja. A gente queria deixar registrado isso, então. Então, retornando aqui para o parágrafo 2013. Então, o catecismo é esse livrinho amarelo, né, que eu indico, que nós católicos é bom a gente ter um desse em casa, né, pra gente tirar nossas dúvidas, né? E no parágrafo 2013, então, vai dizer assim: todos os fiéis cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. E em Mateus vai dizer assim: sede, portanto, perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Nós temos esse chamado à santidade. Né? Aqui vai dizer assim: qualquer estado ou ordem, qualquer estado, né? Você é chamado à santidade. Pode ser casado, pode ser solteiro, né? Dentro da ordem, pode ser um sacerdote ou pode ser um religioso, né? Então qualquer um de nós é chamado à santidade. Nós gostaríamos de dar uma ênfase ao catecismo, destacar que ele é, então, o verdadeiro baluarte da fé e da doutrina da igreja. E lembrar ainda que a nossa fé cristã católica ela é baseada em 3 pilares, qual seja a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. O catecismo, ele nada mais é do que contém as coisas da fé e da doutrina da nossa igreja. Ele foi o baluarte para o nosso estudo. Então, ainda nesse mesmo parágrafo, e dá uma dica aqui para nós, né? Como é que a gente vai fazer para chegar nessa santidade? Para conseguir esta perfeição, façam os fiéis o uso das forças recebidas, a fim de que, cumprindo em tudo a vontade do Pai, se dediquem inteiramente à glória de Deus e ao serviço do próximo. Assim, a santidade do povo de Deus se expandirá em abundantes frutos, como é demonstrado luminosamente na história da Igreja pela vida de tantos santos. Então seria aqui as forças recebidas, nós vamos verificar mais à frente na definição do matrimônio, enquanto sacramento. Aqui nós recebemos uma graça,
nesse sacramento. Então, uma dessas forças, como estamos falando da santidade do matrimônio, é justamente utilizar-se dessa graça, dessa força, para superar, então, todos os problemas, as adversidades que vão surgir durante o casamento. Essa é uma riqueza da nossa igreja, né? Que a gente Exatamente, tem assim dos sacramentos, para nos os ajudar, outros então, para irmãos. conseguir essa perfeição. Bom, então nós decidimos aqui, a fim de ficar mais didático, dividir primeiramente os conceitos de santidade e de matrimônio, e depois juntá-los para definir então o que vem a ser a santidade no matrimônio. E recorremos novamente ao catecismo, né, falando sobre a santidade. Vamos definir, então, o que é a santidade, né? Santidade A santidade parece muitas vezes coisa de religiosos. na sua grande maioria. A gente quase não... A gente agora, com esses estudos que fizemos, que fomos encontrar, na verdade, alguns, comparando com o número de religiosos que são santos, até um número não muito expressivo, mas existe alguns santos que são casados, né? Então, no primeiro momento, a gente pensa que para ser santo, nós temos que fazer algo heróico, ter uma vida muito disciplinada ali com oração, quase que tomando a totalidade da nossa vida, envolvido com a causa dos outros, mas no chamado que nós temos, que é o matrimônio, nós temos essa possibilidade de ser santos, né? E é como que isso acontece? A santidade, ela vai consistir numa correspondência de amor. Mas o mais importante aqui nessa correspondência de amor é nós buscarmos definir o que vem a ser o amor na sua essência. E para isso, nós temos que buscar entender e ter como referência quem é o amor. São Paulo fala que Deus é o amor. Então, se Deus é amor, nós já temos essa referência. A referência é Deus. E se nós somos contextualizar, nós vamos verificar que Deus, ele nos amou tanto que deu seu Filho para nos salvar. Então, tiramos daí que amor é doação. Eu se dou. Jesus, ele se entregou para nos salvar na cruz. Então, também é doação. São Paulo ainda, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, ele vai definir o que vem ser o amor. Até posso já ler algum pedacinho aqui para vocês, né? Exato. 1 Coríntios 13, né? Versículo 4. A caridade, que é traduzida em amor, o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não tem inveja. O amor não é orgulhoso, não é arrogante, não é escandaloso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acabará. Então, ser santo, ou essa busca da santidade, é a gente descobrir a presença de Deus em tudo, agradecendo, louvando, dando glória, naquelas coisas pequenas do dia a dia, naqueles detalhes do dia a dia, naquelas coisas mais rotineiras, mais corriqueiras do nosso dia a dia. Também outra característica dos santos que nós pesquisamos é que eles buscam ficar longe, de certa forma, de tudo aquilo que os afasta não de receber a graça, mas de estar expressando essa graça. Então, ficar longe do pecado, daquelas situações que vão contra justamente o que Deus tem nos dito, né? Que é se afastar do pecado. Então, um bom exemplo que a gente tem, assim, pra gente dar uma olhada, é esse livro Os Santos Casados, que é da minha biblioteca católica, né? Que vai ter vários casais que contam, então, a história deles, como que eles conseguiram buscar essa santidade nessas pequenas coisas, né? No dia a dia do lar, né? A gente pensa que para ser santo tem que ficar rezando todo dia, toda hora, não que não seja importante, fazer penitência, ficar ajoelhado, né? Mas a santidade, ela consiste em a gente fazer tudo de modo especial, ser o que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente ore, sim. Deus quer que a gente jejue, sim. Deus quer que a gente seja caridoso, sim. Então, na verdade, é um misto de várias coisas que Deus quer da gente, né? Colocar em prática, na verdade, o que Deus quer da gente.
Então, dessa forma, você está imitando, fazendo o que Deus quer de nós, a gente vai estar imitando Cristo. Vamos fazendo o nosso coração ser semelhante a Cristo. Esta é a essência da santidade. Buscar o coração ser semelhante a Cristo. E esse coração ser semelhante a Cristo, você vai colocar em prática essas ações, né? Então, são ações. Coração vai ser ação também. Essa é uma vida de oração. A vida de oração vai depender das nossas ações que a gente vai ter no dia a dia. Como diz Paulo, né? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Isso é bem profundo e a gente merece refletir um pouco sobre isso. Como o Padre realmente. Paulo Ricardo coloca, que essa busca da santidade é nós nos configurarmos ao coração de Cristo. Né? Então, quanto mais próximo a gente tentar buscar ser como Jesus, mais próximo a gente está de chegar à santidade. Então agora nós vamos buscar definir o que seria o matrimônio. Saímos de santidade e vamos a matrimônio. O matrimônio, ele é uma união natural do homem e mulher, ou seja, ele não está presente só no meio dos cristãos, né? Em outros povos, outras culturas, também tem essa união, com finalidades até muitas vezes parecidas, mas nós vamos entender qual é o significado e a importância do matrimônio católico, cristão católico, que nós queremos fazer essa ênfase, né? É somente na nossa igreja católica, que o matrimônio ele assume essa importância sobrenatural, digamos assim. E é justamente isso que Cristo faz. Cristo, ele eleva essa situação, essa condição natural do matrimônio para uma condição sobrenatural. Aqui ele transforma em sacramento. E através dele nós vamos receber uma graça. E essa graça, ela vai nos dar força justamente para dar prosseguimento, colocar em prática as finalidades do matrimônio. Então, assim, primeiro de tudo a gente tem que saber se a gente tem a vocação para o matrimônio. A princípio, todos nós temos vocação ao matrimônio. A primeira vocação, digamos assim, O primeiro chamado nosso seria ao matrimônio. Tem alguns casos, então, que as pessoas vão se sentir chamadas para a vida religiosa, né? Para a vida sacerdotal. Mas, para a pessoa ter esse chamado, né, da vida matrimonial, ela precisa ter certas vontades, né? Um desejo intenso de ser pai, de ser mãe, né, de contrair uma família, e nisso sabendo que vai abraçar uma cruz. Principalmente o desejo de doação, nada de egoísta, né? Como nós falamos que o amor é doação, entrega, é justamente isso. O homem se entrega, ou a mulher, ambos, na verdade, vão se entregar um para o outro, com uma finalidade que nós vamos descobrir mais à frente, né? E a gente vai verificar que a grande questão é justamente essa, é de você buscar melhorar o outro, buscar construir um ser humano melhor. E nós vamos ver qual é a finalidade de construir alguém melhor. A gente tem que entender, então, que o matrimônio é sacrifício, né? O matrimônio, você está se juntando a uma pessoa que você não sabe como ela foi criada, você não sabe os defeitos, os costumes, né? Por isso tem que buscar realmente conhecer essa pessoa. Por isso que nós temos aqueles tempos na igreja, né? O namoro santo, temos um noivado, justamente é isso. Se você muitas vezes atropela isso, dá aquela paixão fulminante e já quer casar, você corre um risco grande, né? Aumentam as possibilidades de aquilo não dar certo. A partir do momento que você não vai conhecer essa pessoa profundamente. Então, esses tempos são fundamentais. Mas o amor também vai dizer o seguinte, que amar é você aceitar a pessoa com os defeitos que ela tem, tentar melhorar ela. Depois que eu fizer aquela aliança, eu dizendo que amo essa pessoa, mesmo com aquelas informações, não tantas informações, tantos esclarecimentos como deveria, eu fiz essa aliança dizendo que prometo amar essa pessoa. Então eu vou ter que me entregar muito mais, vou ter que ter muito mais sofrimento, mas isso é amor também. O amor é essa entrega que nós vamos ver. Recebendo então, elevando Jesus no matrimônio e dando essa graça, a gente pode pensar, não, agora estou tranquilo então, estou garantido, agora eu tenho a graça para me dar força. Mas isso não é uma mágica, eu não posso colocar, não, agora eu estou na graça aqui e não fazer nada do que tem que ser feito para poder cultivar esse matrimônio. Então isso a gente também tem que ter
bastante noção sobre isso. Não posso colocar agora só nas mãos de Deus. Deus já nos deu essa graça, né? E agora a gente tem que colocar em prática para poder isso crescer, para realmente que as coisas se concretizem como devem ser. Assim, a gente tem que lembrar que a celebração do matrimônio, né, que são dois batizados, que de comum acordo, né, eles, diante de um sacerdote, eles vão fazer uma aliança, né, com Deus. E às vezes a maioria das pessoas pensam que é apenas uma bênção, é também uma bênção, mas é uma aliança com Deus. Então, quando a gente vai lá na celebração, a gente vai lá fazer os nossos votos, a gente está fazendo uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus é muito importante porque você vai ter que olhar, né? Sempre quando você for fazer alguma coisa para outra pessoa, você vai ter que fazer sabendo que você está fazendo para o próprio Deus. Quando eu faço essa aliança, então, na verdade, eu estou me responsabilizando. Eu vou colocar a vida do outro sob minha responsabilidade e vice-versa. Então, quando eu faço essa aliança, eu tenho que me comprometer. Então, eu já tenho que estar antes de tomar essa decisão, eu tenho que me comprometer com aquilo que significa ser casado. Ser casado, você vai ter que buscar ter uma casa, aberto a filhos, construir uma família, deixar de pensar em você, porque eu não posso fazer mais aquilo que eu fazia quando eu estava solteiro. Agora eu tenho uma outra pessoa que vai me auxiliar a tomar as decisões. Então eu não posso atender somente às minhas necessidades, é muito mais atender às necessidades do outro, e aqui a gente coloca a esposa, os filhos, e a esposa coloca o esposo e seus filhos, né? Até em Efésios, né, Efésios 5, 22, né, que é aquela leitura que a gente gosta bastante, que é as mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também sejam em tudo as mulheres a seus maridos. E aqui vai dizer ainda, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, o exemplo de amor que a gente tem é o de Cristo, né? Ele se entregando por amor, ele se doando a própria vida por amor à sua igreja. Então, o casamento nada mais é de usar esse mistério de Cristo e igreja. Então, o marido, né, vai amar a sua esposa, a esposa vai amar o seu marido com esse amor de doação, que você vai fazer um sacrifício e vai doar sua própria vida pelo outro. É como se o marido ele desse a vida pela esposa, como Cristo derramou seu sangue pela igreja. Então eu entro no matrimônio para dar a minha vida, para que a minha esposa, para que meus filhos alcancem o caminho da felicidade perfeita no céu, não em mim. Então também temos que ter esse cuidado. Muitas vezes que a gente ouve muito é que a pessoa diz assim, eu vou casar, mas por que você quer casar? Eu quero casar porque eu quero ser feliz. Quero ser feliz. E a última coisa que a gente deve pensar que eu seja feliz. Primeiro, eu vou pensar que o outro seja feliz. Até ele pode pensar em ser feliz, mas ser feliz no céu. Mas essa felicidade não é aqui. Que é a finalidade. Aqui, muito provável não vai ser. Nós vimos que Jesus diz ali, mais à frente, numa passagem, ele diz sobre a cruz, você pegar a sua cruz e segui-lo. Né? Aqui a gente pode até ter um experimento do que vai ser essa felicidade grande no céu, porque a gente tem momentos de felicidade, mas a felicidade plena, ela é somente no céu. No céu. Então fique claro, para a gente ter essa definição do que realmente é o matrimônio e buscar que ele se concretize na sua essência. Né? Bom, então, pra gente agora, a gente já definiu o conceito de matrimônio e já definiu também o conceito de santidade. Agora, então, vamos juntar isso, santidade e matrimônio. Como assim? Então, trazendo de uma forma bem didática, você colocar em prática aqueles aspectos da santidade, entendendo o que é o matrimônio, nas coisas do dia a dia, naquela vida a dois agora, naquela aliança que muitas vezes agora, se nós vamos entendendo essa finalidade do matrimônio,
que vai ser uma vida também não somente a dois, né, mas os filhos e também Deus. Lembrando sempre disso. Jesus ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aqui é a medida. A medida do amor é o amor de Cristo. É amar sem medida. Dando a vida pelo outro. Ninguém tem amor maior. Isso é importante que fique bem claro para nós. Então, dentro da santidade do matrimônio, nós temos que entender que, fazendo essa aliança, nós temos a primeira característica dessa aliança é a união. Unindo o homem e a mulher, tornando-se uma só carne. E Cristo e Deus, melhor dizendo, ele buscou isso quando uniu Adão a Eva. O homem estava só lá no início da criação e deu uma companheira para ele. A gente precisa entender que esse foi o plano de Deus já desde o princípio, né? Que já era unir o homem e a mulher quando ele criou, né, a Eva para ser a companheira, né? Não era para ela estar acima de Adão nem abaixo, era para ela estar ao lado como companheira. E essa questão de nós trazermos para o dia de hoje, né, a santidade no matrimônio, nós temos que entender o que cada um, né, no plano de Deus, para que cada um foi criado. Então, eu, mulher, eu vou entender o seguinte: eu fui criada, né, com as minhas características femininas, né, que eu vou suprir as necessidades do meu esposo. E o meu esposo tem as características masculinas dele, e ele vai suprir as necessidades, porque os dois vão formar uma só carne. Quando que eles vão formar essa uma só carne, né? Quando os dois, eles então completam o que um ou outro precisa, né? Então, a santidade no matrimônio, a gente vai ter que entender o seguinte: nós somos duas pessoas, né? Mas uma só carne. Unimos. Então, é a primeira característica, a união. A segunda é o crescimento. Crescer como pessoa. Ser melhor. Ser melhor. Isso é importante. Então, para mim, depois é a terceira característica, a multiplicação. No caso, temos filhos, né? Temos descendentes, e que eles também povoem o céu e alcancem o céu a partir da nossa graça aqui, do nosso matrimônio. Mas para isso eu tenho que crescer como pessoa. E nesse crescimento a gente tem que entender a função do cônjuge, né? Que eu preciso ajudar o meu esposo a crescer para quê? Para um dia ele chegar ao céu. E o meu marido vai ter que pensar o seguinte: nossa, o que eu faço para levar a Daiane para o céu? Se eu não atingir esse objetivo, eu tenho que entrar em mente já no casamento pensando que é isso. Que eu vou fazer de tudo para que a minha esposa, né, o meu esposo, eles consigam chegar ao céu. Essa é a finalidade maior. Esse é o crescimento de espiritualidade. Duas pessoas que se fizeram uma e que juntas vão chegar ao céu. Essa é a finalidade. Levando muitos mais. Levando a sua juntos. Família. Quando a gente fala de multiplicai-vos, né? Então, que o casal católico, principalmente, tem que ter noção da nossa... E o casal, ele deve ser unido, crescer e multiplicar, e ser fecundo, né? A nossa relação dentro desse matrimônio, ele tem que estar aberto à vida. E é uma coisa que, assim, a gente, às vezes por falta de conhecimento, que foi o nosso caso também, né? A gente acaba deixando passar o tempo e a gente acaba fechando, né, essa abertura à vida, que foi o que Deus nos confiou, Deus planejou para nós, né? Para nós provarmos o céu, então para o casal ser fecundo, ser aberto à vida. E infelizmente hoje a gente tem a cultura da morte, que a gente fala assim, né? Porque hoje os casais cada vez mais têm menos filhos, né? Cada vez mais eles buscam mais o crescimento de si próprios, né? Eles não se importam mais com o outro, né? A esposa não tem mais essa vontade, né, de ser dona de casa, de ser mãe. Infelizmente, o mundo tem plantado isso na nossa cabeça. Então, para a gente poder chegar nessa santidade no matrimônio, a gente vai ter que começar a buscar, conhecer, para a gente entender o que era o plano de Deus quando Ele nos criou, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, a gente tem que entender por que Ele criou eu, Daiane, mulher? Por que Ele criou o Rafael, homem? Né? Ele tinha um plano para nós. Então, para a gente buscar essa santidade, a gente vai ter que entender qual que era o plano de Deus para nossa vida. E assim a gente vai começar a trilhar esse caminho, a gente vai começar a buscar fazer o que era o plano de Deus, para agradar o coração dele. A gente também tem que pensar que a gente tem que buscar então o conhecimento, buscar essas informações. Hoje a gente tem
na internet, tenho acesso, né, a todos os documentos da igreja, temos vídeos, temos livros excelentes de muitos autores católicos que vêm contribuir para isso, para a gente começar a entender melhor isso. Não tem como a gente amar aquilo que a gente não conhece. Nós temos que buscar esse conhecimento. E outra coisa, eu tenho que estar disposto. E eu tenho que entender que aquilo eu sempre digo assim, que nós temos que colocar em prática aquilo que a igreja diz. Eu não posso muitas vezes me basear alguém, mesmo que seja um sacerdote, falando algo, eu tenho que realmente ver se o que ele está dizendo está de acordo com o que a igreja, porque a igreja é esse corpo, é o corpo de Cristo, esse corpo místico. A igreja, para tomar uma decisão, dar um entendimento, tem as suas várias repartições na igreja, aquelas relacionadas à doutrina e da fé, que trabalham com as questões da nossa fé, são pessoas que realmente com conhecimento, que estão inspiradas, que rezam muito, né? Para a gente, você é um concílio, por exemplo, né? Quantos anos de discernimento, de estudo, né? Então, que a gente busque a nossa igreja, se nós somos realmente cristãos católicos, que a gente busque o que ela diz e busque colocar em prática isso. Eu posso não, no primeiro momento, não concordar, mas eu tenho que pensar, mas quem sou eu para não concordar, né? É a igreja que está dizendo, é o corpo de Cristo. Eu sou apenas mais um, né? Então, isso é bom a gente refletir um pouco. Eu muitas vezes não pensava assim, e depois comecei a pensar, não, mas a igreja, o que a igreja está dizendo, a gente tem que colocar em prática. Uma dessas questões que são muito delicadas são questões realmente de ter a família. Quando você casa, você está aberto a ter filhos, vai construir a família tem que ter cuidado. Tem que cuidar da família, tem que estar o dia a dia ali. Então, a gente tem que fazer de tudo para poder dar esse tempo, porque senão eu não vou cuidar. Vou ter um filho, né? Vou ter um esposo, uma esposa, e eu não vou poder dar meu tempo, eu não vou colocar em prática aquilo que eu jurei lá no altar. Então, e foi isso que Deus te confiou. Eu assumi lá esse compromisso. Não, mas Deus, não, você assumiu aqui, agora você tem que colocar em prática. Então, isso que a gente tem que pensar. Não são só palavras, são um juramento na frente do sacerdote, testemunhas, padrinhos e, o mais importante, em Deus. Eu fiz esse juramento, então tem que pensar nisso. Eu tenho que dar prioridade para levar essas pessoas para o céu, tanto o cônjuge como os filhos. Essa é a nossa principal também é bem simples para a gente analisar. Missão. Você entendendo que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quer dizer o seguinte, se eu amar Deus primeiro na minha vida, eu vou fazer o que Ele planejou para mim. Eu amando Deus em primeiro lugar, eu vou tratar muito bem meu esposo, vou tentar fazer de tudo para ele ir para o céu, né? E a mesma coisa, o marido vai pensar, não, eu amo Deus em primeiro lugar. Então, o que a gente deve fazer? Buscar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus tem que estar em primeiro lugar. Eu não posso amar mais o Rafael do que amar Deus. Eu tenho que amar primeiro Deus, né? Então, se a gente conseguir colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, que já é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, o resto vai vir por consequência. Sim, se nós formos ver ali, então a partir do momento que essa vida conjugal ela vai se unindo, vou colocando em prática, ajudados pela graça, das finalidades do casamento. Nós vamos se unindo, então, a vida conjugal, a vida divina, rumo a essa vida no céu, né? É importante também que a gente mantenha e quando você casa, a rotina ela se altera, né? Uma rotina de solteiro, rotina de casado, você não pode ficar também, tem que aqui deixar bem, fazer essa reflexão. Eu vou ter muitas atribuições. Eu vou ter que trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? Ter minha vida da igreja, não posso esquecer também, dos amigos, enfim, tempo para tudo. Nós temos que ter tempo para tudo. Então temos que colocar a nossa rotina, trabalhar a nossa rotina, para que a gente consiga contemplar todas, principalmente com relação às coisas de Deus, né? Em Tobias 12:8, né, o anjo Rafael ele fala para Tobit: a oração faz bem, mas junto com o jejum é esmola. Coloquei isso para a gente pensar que devemos orar, mas tem muitas coisas mais também, né? Então vamos
contemplar todas essas questões. Isso está em todos os documentos da igreja. A igreja fala sobre o jejum, é importante a gente fazer. Ali tem, no catecismo fala tudo sobre o jejum, quem pode fazer, quem está liberado para fazer, não precisa ser feito, restrições, né? Então, tem toda uma série de situações que a gente tem que seguir. Para ajudar-nos a nos fortalecer nessa busca. Ajudando a nos fortalecer, né? Fala sobre a esmola, caridade, né? Então, vamos, dentro de casa, a gente buscar, como a gente tem ali atrás, um altar para a gente rezar o texto, trazer a família para junto de nós, né? Pedir a intercessão dos nossos santos, que são fundamentais, praticar o jejum dentro do que a igreja nos diz, isso ajuda muito. Assim, ó, lá no parágrafo 2015, né, do catecismo vai dizer assim, ó: esse caminho da perfeição, ele passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve ascese e mortificação, que levam gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Então, a gente tem que saber que a gente precisa, como o Rafael falou do jejum, o jejum é uma forma muito importante para a gente poder vencer esse combate espiritual, né? Essa questão da renúncia, o jejum também vai ajudar a gente a poder renunciar a muita coisa ruim que acontece durante, né, esse período em que a gente vive o matrimônio. Então, se a gente começa a usar essas ferramentas que a nossa própria igreja nos ensina, a gente vai se fortalecendo para a gente poder fazer esse caminho da perfeição, que a gente sabe que não é um caminho fácil, né? Que não vai ser um caminho que tudo vai ser uma alegria, que vai ser, né? Então vai ter muito momento difícil. Então vai dizer que vai passar por essa cruz. Nós temos que estar ciente já que nessa caminhada a gente vai ter cruz para carregar. Esse é o exemplo que Jesus nos deixou. Então, resumindo toda essa nossa conversa, a gente pode entender que santidade no matrimônio é você fazer as coisas de Deus nessa aliança que você constituiu com tua esposa, tornando-se uma só carne. Então, recebendo para isso a força de um sacramento, dessa graça. Então, fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, e o objetivo de fazer isso é chegar ao céu. Então, esse é o objetivo é um trabalho, vamos dizer assim, uma missão, na verdade, árdua, mas que se nós contemplarmos o que vem, o que está por vir, você terá com certeza aquele ânimo para você continuar e perseverar nesse caminho. Então a gente vai encerrando por aqui, teremos mais reuniões, onde temos mais temas relacionados ao sacramento do matrimônio, à santidade do matrimônio, perdão, e que vão cada vez mais imbuir-nos nós, homem e mulher, de cumprir a sua missão aqui na Terra. Boa noite. Eu tô querendo ir pro céu. Eu também. E vocês? Olá pessoal, tudo bem? Paz e bem, salve Maria, o bom Deus abençoe sempre a todos nós. O tema da nossa reunião é santidade no matrimônio. Hoje falaremos da santidade da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Maria dedicou-se inteiramente a Deus quando criança. Quis guardar sua virgindade como forma de dedicação a Deus por toda a sua vida e assim o fez. José também. Mas como eles então se casaram? Isto foi providência divina. Deus havia prometido a Davi que de sua linhagem sairia o rei de todo o mundo. José era da linhagem de Davi. Portanto, Jesus teria que ser filho, mesmo que adotivo, de José. Maria e José receberam uma graça especial de Deus, a graça do celibato. Na sociedade judaica de então, não se consentia, não se admitia que uma pessoa chegando à puberdade permanecesse solteira. O casamento era, vamos dizer assim, quase que uma obrigação social. Para não causar escândalo na sociedade, o Senhor providenciou o casamento de São José com Nossa Senhora. Eles viveram o seu celibato de comum acordo. Também na cultura judaica daquele tempo, não ter filhos era considerado uma maldição de Deus. Os filhos eram uma bênção. Assim, Deus concedeu seu próprio Filho, Jesus Cristo, a nós, humanidade, através de Nossa Senhora,
e ao casal da Sagrada Família. Este celibato é um dom especial de Deus que foi vivido no casamento da Sagrada Família. Nós, como famílias cristãs, podemos viver também em santidade, seguindo o que nos ensina a Santa Mãe, a Igreja Católica e Apostólica Romana, na vida de oração, na vida de penitência, ou seja, obedecer à vontade de Deus na nossa vida, que é o nosso bem e o bem para todos os que nos cercam, na vida de caridade para com o próximo, na vida do jejum, quando recomendado e da forma que é recomendado pela Santa Igreja, e assim vivermos no nosso dia a dia, sendo sal da terra e luz do mundo, fermentando a massa onde vivemos, sendo sinais de Cristo, seguindo o exemplo da Sagrada Família de Nazaré. Que eles nos abençoem, nos conduzam e nos protejam sempre. Amém. Boa noite, queridos casais do Sagrado Coração de Jesus. É com muita alegria que hoje estamos aqui, nessa reunião aí dos casais, fazendo a oração final. Suzana do Paulo. Paulo da Suzana, boa noite. Hoje também temos uma presença especial, uma presença real do nosso Jesus. Ele veio até você. Permita que ele entre aí na sua casa, que ele entre no seu coração. Fite os teus olhos no coração de Jesus, que está aqui sobre o altar. Jesus amado, estamos aqui diante da tua presença. Tu sabes, Senhor, de que forma chegamos aqui. Tu sabes, Senhor, das dificuldades que estamos passando. Tu sabes, Senhor, do nosso coração. Tu sabes também a alegria que sentimos em estarmos na tua presença. Jesus querido, Jesus amado, nós te pedimos agora que você vá à casa de cada casal que faz parte dessa grande família, a família do Sagrado Coração de Jesus. É a família que dedica ao teu coração todo o amor, toda a honra, toda a glória. Nós precisamos, Jesus, que tu nos visite agora, que tu passeies no meio de nós. Nós estamos tão necessitados da tua presença. Nós estamos tão necessitados, Senhor, do teu abraço, do teu aconchego. E agora, Jesus, como tu és grande, tu nos permite ter essa presença real, ter essa presença forte em nosso coração agora. Eu te convido, meu irmão e minha irmã, que está aí agora acompanhando este grupo de oração de hoje, esse encontro dos casais, que você possa se ajoelhar, fechar os teus olhos e adorar esse Jesus que está aqui, que está aí ao meu
mesmo tempo, porque Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é grandioso demais. Você que tem a necessidade de ficar com seus olhos abertos, olhe para Jesus. Pode abrir os seus olhos. Ele fala agora ao teu coração. Ele quer que você o olhe com os olhos da carne e também com os olhos do coração, com os olhos da alma, para que você possa sentir essa presença real. É o próprio Jesus que está aqui. Ele não disse eu significo isso. Ele disse eu sou. Ele é o nosso Deus. E quando os teus lábios proclamam que Jesus é o Senhor da tua vida, que Ele é o teu Deus de verdade, com certeza a tua vida começa a modificar. Fale agora dentro do teu coração, grite se for preciso: Jesus, Tu é o meu Deus, Tu és o meu Senhor. E com certeza toda a tua família agora está sendo abençoada, está sendo transformada. Você que está com um problema gravíssimo agora, só Jesus sabe. Eu não sei, mas Jesus sabe. Apresente agora ao coração de Jesus. É Ele próprio que está aqui diante deste altar. É Ele próprio que está aí na sua casa, no altar da sua casa. Reconheça-o agora como o Senhor da tua vida. E sinta esse abraço. Sinta a presença real de Jesus. Confie nele. Entregue para Ele. Jesus querido, Jesus amado, nós te agradecemos por esse momento especial, onde Tu se dá a nós. Obrigada, meu Deus, meu Rei, meu Senhor. Jesus está aqui, aleluia, tão santo como o ar que eu respiro, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Mais uma vez, Senhor. Fica conosco, Senhor. Acompanha os nossos filhos, acompanha toda a nossa família. Vai lá no nosso trabalho, Jesus. Modifica tudo aquilo que não está bem. Cura, Senhor Jesus, esses que estão sofrendo com essa pandemia. Vai aos hospitais agora, Jesus. Nós te pedimos com toda a humildade do nosso coração. E reanima aqueles que realmente precisam da Tua cura agora, Senhor. Faz a Tua vontade sobre a vida deles, Jesus, e não a nossa. Nós nos entregamos a Ti, pedindo toda a saúde, toda a libertação física e espiritual também, Senhor. Renova agora todo o nosso ser. Amém. Aleluia. Mas te vai caminhar na vida contigo,
seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me, ir longe de ti. Mas a força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Sagrado coração de Jesus, abençoai as nossas famílias. Amém.